O olho de Horus não era um mito, era um mapa do seu cérebro. O terceiro olho. Um portal para a percepção espiritual e iluminação. Thoth, um guardião do conhecimento oculto. Thoth, o deus egípcio da sabedoria e da ciência sagrada, não se limitou a falar sobre a iluminação, ele a mapeou. E o que ele deixou para trás não foi misticismo. Foi um método. Uma técnica passo a passo codificada em símbolos, rituais e no próprio corpo. Mas, em algum momento, o mundo esqueceu. Ou, mais precisamente, foi feito para esquecer. Thoth, frequentemente representado com a cabeça de um íbis e associado à lua, é visto como um guardião do conhecimento oculto. A ligação entre Thoth e a glândula pineal vem de interpretações modernas que buscam unir a sabedoria antiga com descobertas científicas e filosóficas contemporâneas. Passaram séculos escondendo a única parte do seu corpo que poderia libertá-lo. Não é o seu coração. Não é o seu cérebro. É a glândula pineal, um órgão minúsculo e sensível à luz, enterrado nas profundezas da sua mente, que as civilizações antigas reverenciavam como a sede da alma. Você nunca deveria ter aberto este olho. Porque, uma vez que você o faz, tudo muda. Você não vê o mundo de forma diferente, você vê além dele. E é aí que o controle deles termina. Isso não é fantasia. É fisiologia, consciência e lei cósmica. Você não está aqui para se divertir. Você está aqui para lembrar. Então, vamos começar. Para a maioria das pessoas, a glândula pineal é apenas um termo curioso que podem ter encontrado em um livro de biologia, ignorado e descartado. Uma pequena estrutura em forma de cone no centro do cérebro, não maior do que um grão de arroz. Mas para os antigos, ela não era pequena. Era tudo. Era a porta de entrada entre o físico e o divino, o órgão que permitia aos mortais comungar com o infinito. Os egípcios a esculpiram em pedra, os hindus a chamavam de terceiro olho e os gregos a reverenciavam como a sede da alma. E, no entanto, hoje ela é ignorada, ridicularizada ou, pior ainda, sistematicamente suprimida. Pense nisso. Por que os sistemas modernos ocultaram tão cuidadosamente algo que todas as tradições antigas consideravam sagrado? Porque essa glândula, essa chamada estrutura vestigial, não é apenas mais uma parte da sua anatomia. É a sua antena, a sua bússola interna para a verdade superior. Ela recebe luz, não apenas luz física, mas luz espiritual, insight metafísico e frequências que contornam os 5 sentidos. E o que acontece quando você começa a ativá-la? Você para de acreditar no que lhe dizem e começa a lembrar do que sempre soube. Você para de reagir e começa a ver. Não com os olhos, mas com o olho. Aqueles que tentaram cegar. Programação que ensina que tudo isso é bobagem. Você acha que isso é um acidente? Que a água que você bebe por acaso contém um produto químico que calcifica essa glândula e a torna lenta e dormente? Que seu estilo de vida convenientemente o expõe excessivamente a frequências de luz que distorcem seu ritmo circadiano e interrompem a produção de melatonina, uma das principais secreções da pineal. Você não foi apenas ensinado a ignorar seu olho interior. Você foi treinado para esquecer que ele existe. E à medida que ele se tornou mais opaco, sua visão também se tornou mais opaca. Você começou a ver o mundo apenas nas superfícies, nos horários, nas telas. Você começou a pensar que a lógica era verdade e que tudo que era invisível era imaginário. Mas Thoth nunca falou em lógica. Ele falava em símbolos. Ele falava em metáforas, não porque fosse vago, mas porque o que ele estava apontando não podia ser reduzido a palavras. A glândula pineal não responde a argumentos. Ela responde à vibração, à ressonância, à intenção. E quando você começa a se sintonizar novamente nessas frequências, você se lembra. Você se lembra que você não é esse nome, esse trabalho, esse papel que você tem desempenhado. Você é a própria consciência, fluindo através da forma, alcançando o alto, o interior. A razão pela qual essa glândula é tão temida por aqueles que buscam controle é porque ela conecta você a algo que nenhum sistema pode governar, a experiência direta do infinito. A pineal não requer dogma. Ela não precisa de permissão. E é por isso que instituições,
Desde a religião até a ciência e a mídia, passaram vidas inteiras tentando desacreditá-la. Porque quando você a abre, você deixa de precisar delas. Você não precisa mais de um intermediário entre você e a divindade. Você se torna o templo vivo. O iniciado. O sacerdote e o altar. Thoth não pediu crença cega. Ele nunca disse, adorem-me. Ele disse, conheçam a si mesmos. E a glândula pineal é a porta através da qual esse conhecimento começa. Mas isso não é apenas filosofia. É um processo anatômico, uma tecnologia interna. Os antigos não estavam adivinhando. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles não construíram pirâmides para sepultamento. Eles as construíram como câmaras iniciáticas, ressonadores acústicos sintonizados para despertar algo profundo dentro de nós. E esse algo começa no centro do cérebro, na pineal, onde a luz nasce não do sol, mas do espírito. A razão pela qual você sente que algo sempre falta é porque faltou. Não fora de você, mas dentro de você. E o que você tem perdido não é uma crença. É uma conexão. Uma conexão direta, viva e luminosa com a fonte do seu ser. Essa conexão tem uma localização física. E está esperando que você se lembre. Disseram a você que o divino está lá fora, em algum lugar acima das nuvens, além das estrelas, em um reino muito distante para ser tocado. Mas Thoth nunca ensinou isso. O que ele transmitiu não foi uma religião de adoração, mas uma ciência da incorporação. O corpo, em seus ensinamentos, não era uma prisão, era um portal. Um templo vivo, codificado com geometria sagrada, correntes alquímicas e passagens secretas. E no centro deste templo está um pilar. No Antigo Egito, eles o chamavam de Djed. A anatomia moderna o chama de coluna vertebral. Mas Thoth sabia que era algo muito mais. Era o eixo entre os mundos, a rodovia pela qual o espírito ascende e desce. O Djed nunca foi apenas um símbolo de estabilidade. Ele representava o ser humano desperto, um ser que elevou a energia da base até a coroa, acendendo o sol interior. Cada vértebra, cada canal nervoso, cada respiração que você toma faz parte desse sistema. A coluna vertebral não é apenas uma estrutura de suporte, é um condutor. E quando você começa a entender isso, percebe que a iluminação não é algo que acontece por acaso. É algo planejado. Passo a passo. Respiração a respiração. A técnica de Thoth não era escapar do corpo para alcançar reinos superiores. Era descer totalmente nele. Dominá-lo. Alinhá-lo. Porque até que você ative a rede interna do corpo, as frequências mais elevadas não podem se ancorar. Você não se conecta ao infinito ignorando o corpo. Você se conecta a ele afinando o corpo como um instrumento. E a glândula pineal é a coroa desse instrumento, o ponto de ressonância final. O processo começa nos centros inferiores, a raiz e o sacro. Estes não são apenas chakras da teoria da nova era. São locais fisiológicos com consequências energéticas. Eles governam seus instintos, sua sobrevivência, sua energia sexual. E essa energia não deve ser suprimida. Ela deve ser refinada, elevada. Quando compreendida corretamente, ela se torna o combustível para a ignição espiritual. Mas a maioria das pessoas nunca a eleva. Elas são ensinadas a satisfazê-la incessantemente ou negá-la completamente. Ambas são armadilhas. Thoth ensinou um terceiro caminho, a transmutação. Quando a respiração está calma e a intenção é clara, essa energia começa a subir. Ela não dispara para cima em um momento explosivo, ela gira, serpenteia, sobe. Como as serpentes no cajado de Hermes. Como os fios de DNA. Isso não é uma metáfora. É um projeto. O Djed é real. E à medida que a energia sobe pelo seu eixo, ela ativa glândula após glândula, até chegar à pineal. Você nunca foi destinado a depender de uma autoridade externa para encontrar o divino. Você foi projetado para experimentá-lo diretamente através do seu próprio sistema. E a beleza desse projeto é impressionante. A coluna vertebral, o cérebro,
o sistema nervoso, nada disso é aleatório. É uma arquitetura sagrada. A própria forma da coluna vertebral imita o cajado do poder, a varinha do mago, o caduceu de Hermes, o pilar central do templo. Tudo codificado. Tudo esperando que você se lembre de como usar. Mas, para fazer isso, você deve primeiro abandonar a crença de que seu corpo é comum. Ele não é. É o veículo mais avançado que existe. E Tote deixou as instruções. Elas só não estão escritas em linguagem simples. Estão escritas em símbolos, geometria e vibração. O Ankh não era uma decoração, era uma cifra. O olho de Horus não era um mito, era um mapa do seu cérebro. E o Djed não era um totem religioso, era a espinha dorsal secreta da alma. Você anda todos os dias com um templo mais poderoso do que qualquer estrutura construída na Terra. E no topo desse templo está a glândula pineal, a lâmpada na torre. Mas até você ativar a corrente dentro de você, a lâmpada permanece apagada. Essa é a diferença entre crença e experiência. Você pode estudar todos os textos antigos do mundo, mas até que você envolva seu corpo como a ferramenta que ele foi projetado para ser, os mistérios permanecerão ocultos. E o que Tote ensinou nunca foi teoria. Era a prática. Gnose direta, viva, incorporada. Então, quando lhe disserem para deixar o corpo para encontrar Deus, lembre-se da sabedoria de Toto, desça ao seu templo. Porque só então você poderá ascender. Existe uma substância dentro de você mais preciosa do que ouro. Os antigos sabiam disso. Tote falava sobre ela sem nomeá-la diretamente, porque o que é sagrado nunca é entregue de graça. Eles a chamavam de óleo da luz, a secreção sagrada, o Christus. E todos os seres humanos a produzem, mas quase ninguém sabe o que é ou para que serve. Essa secreção nasce no claustro, uma pequena região do cérebro, e desce pela medula espinhal em ritmo perfeito com um ciclo lunar. Não é metafórico, é bioquímico. Físico. Real. Mas, como todas as grandes verdades, foi escondido em alegorias, mal traduzido pelas religiões e ridicularizado pela ciência moderna. Porque se você soubesse o que esse óleo pode fazer, você pararia de buscar a salvação externa e começaria a proteger seu próprio fluxo interior sagrado. Os antigos egípcios compreendiam que o cérebro não era apenas um processador de pensamentos, mas o trono de Deus no corpo. Eles sabiam da existência de um fluido que, quando preservado e elevado, retornava à sua fonte e iluminava a mente com luz divina. Esse fluido ainda existe dentro de você. Mas aqui está a verdade que nunca lhe ensinarão. Todos os meses, se o seu corpo estiver alinhado, se forma no seu plexo solar uma pequena centelha de potencial criativo. E essa semente precisa do óleo sagrado para acender. Se ela subir sem perturbações, passando pela coluna vertebral e ativando glândulas ao longo do caminho, ela chega à glândula pineal, onde passa por uma transmutação. O óleo se transforma em luz. O corpo se torna um templo. O iniciado se desperta. É por isso que as tradições antigas davam tanto valor à autodisciplina, não porque o prazer é errado, mas porque a energia é sagrada. A ejaculação, o excesso, o estresse, a raiva e as emoções negativas drenam o fluido vital do corpo. E sem o óleo, a semente não pode acender. Sem a semente, a luz não pode despertar. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, agora é sua chance. O que compartilhamos aqui é apenas a superfície. Não perca o que vem a seguir na parte 2. Se este vídeo ressoou em você, deixe-me saber comentando. Sou resiliente.